Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje eu vou fazer a devolutiva de algumas questões aqui do material de estudos do sexto ano, tá? Da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, no tópico de matemática, tá bom? Então a gente vai abordar aí números, tá? E focado em frações, tá bom? Parte, todo, quociente e a leitura, tá bom? Então olha só. Ele começa aqui com um diagnóstico, pedindo para anotar no quadro que você já sabe sobre frações, o que vem na cabeça, tá? Então, olha só, você pode desenhar. Eu vou começar aqui mostrando para vocês que vocês podem usar um recurso chamado mapa mental. Então, você pode usar a criatividade, tá? Eu vou escrever a palavra frações aqui, tá? Você pode enfeitar, tá? A palavra frações, gente. Tentar fazer um F diferente aí, um R diferente, tá? Aí vai da criatividade de vocês. Ó, eu tô tentando aqui fazer alguma coisa diferente. Põe a cedilha aqui. Ó, isso é o de menos, tá? Pronto. Só o meu R que eu não gostei muito aqui, peraí. Nem o F, né? Aí você tem uma criatividade, desenha fração, você pode vir aqui, gente, e puxar algumas setas, faz umas setas e escreve aqui. Que te lembra a fração? Por exemplo, divisão, tá? Me lembra divisão. Aí você puxa outra seta aqui, ó. Cortar, né? Lembra cortar algo. Cortar, repartir, você pode colocar. O que mais que a gente lembra de fração? Parte de um todo, tá? A parte de um todo. O que mais que a gente pode lembrar de frações? Frações tem a ver com números. Então a gente pode escrever que são números, tá? Então, olha lá, divisão, parte de um todo, cortar, repartir, números. Então, a gente pode colocar um exemplo aqui, tá? De fração. Quer ver, ó? Vamos colocar um exemplo aqui, ó. A gente pode puxar exemplo também. Então, a gente coloca aqui 2/3, 1/2. Pode colocar também leitura de fração. 1/3. Metade. Olha lá, tudo isso então está relacionado aí com as frações, tá? Lembro também, quando eu penso em fração, eu penso em partir bolo. Por isso que eu coloquei cortar, repartir, tá? Representar também. É uma maneira de representar, então a gente pode vir aqui, ó, e joga a palavra representar. Põe uma setinha também, tá? Então isso aqui eu fiz um mapa mental. Tá? Aí você pode até enfeitar, tá? Você pode vir aqui com uma caneta e fazer formas geométricas, tá? Você acha assim, você faz formas geométricas. Você vê como você acha melhor para para você ilustrar, sabe? Não ficou essa não ficou boa não. Ilustrar a sua figura,
tá? Não era o que eu queria, mas tá. Vou tentar desenhar um triângulo aqui. Não, não ficou legal. Pera aí. Ó, vamos tentar desenhar assim. Não, mas eu vou, quer ver, eu vou colocar assim, gente, ó. Ó. Uma nuvem, né? Então é isso, gente. Então aqui ficou essa questão aí, tá? Então a gente pode colocar retângulos. Espera aí. Espera aí que não ficou bom, gente. Pode fazer isso aqui, ó, mas não vai. Tá, é isso aí. Tá ótimo, tá bom? A gente pode pôr tudo nuvem aqui, ó. Aqui uma nuvem dentro da outra. Pronto. Agora vamos para a próxima? Vamos lá. Quem indica a fração 2/3? Se você imaginou um inteiro ou uma unidade que pode ser um bolo, um chocolate, uma parede a ser pintada, um grupo de pessoas com a sua turma da escola, ou a população de uma cidade, entre tantas outras possibilidades, e dividiu esse inteiro em 3 partes, ou grupos iguais para utilizar o trabalho. Aliás, utilizar ou trabalhar 2 delas é isso mesmo, gente. É isso mesmo que o texto quer dizer. Então, olha lá, vamos desenhar, tá? Eu vou desenhar aqui tipo uma barra de chocolate, tá? Aí, professor, barra de chocolate azul. Deixa eu ver aqui se eu tenho marrom. Vou pegar um marrom aqui. Pronto, adicionei também o marrom, ó. Vamos fazer o marrom então. Deixa eu apagar. Então, vou desenhar uma barra de chocolate aqui, tá? E vou pensar que essa barra de chocolate, ela vai ser dividida aí em 3 partes, tá? Pera aí, vamos tentar dividir em 3 partes iguais. Não. Pronto. 3 partes iguais. Então, ó, a fração é o todo. O todo, 3/3, né? Representa 1. É a barra toda. Se cada parte aqui da barra for representar 1/3, ó, que eu dividi por 3. Cada parte da barra representa 1/3. Se eu pegar 2/3 desse chocolate, então eu vou pegar 2 partes do chocolate, tá? Então, 2 partes aqui, ó, do chocolate eu vou pegar. Então, essas 2 partes que eu posso, ó, pintar 2 partes, tá? De 3. Então, essas 2 partes representam 2/3, tá? Como denominamos o número que fica na parte de cima mesmo e o da parte de baixo? Então, olha só, gente. O número 2/3, eu vou colocar aquele de exemplo, tá? O número de cima é chamado de numerador e o de baixo de denominador. Isso vale para todas as frações. Por exemplo, o número 5/9. O 5 é o numerador, que é o de cima, e o 9, que é o de baixo, é o denominador. Tá? Olha só. O denominador indica quantas partes ou grupos iguais ou equivalentes o inteiro foi dividido. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar 5/9, se eu pensar num bolo, né, eu vou dividir esse bolo em 9 pedaços. E vou pegar 5. Tá? Já o numerador indica quantas dessas partes foram utilizadas. Então, no caso, o numerador são essas partes do bolo que eu peguei, né? É quanto eu comi do bolo. O resto que sobrou não está indicado aqui. Então, eu comi 5/9. Então, eu dividi o bolo em 9 partes e comi 5.
Então, o denominador indica quantas partes eu divido a coisa. E o número de cima, o numerador, indica quantas eu utilizei, tá? Ou quantas eu peguei. Desculpa. É muito importante reconhecer que muitas situações não permitem a divisão como um chocolate. Vamos discutir alguns exemplos. Carlos comeu 1/4 de chocolate que ganhou do amigo. Nesse caso, podemos interpretar que o chocolate foi dividido em 4 partes iguais e Carlos comeu uma delas. Então vamos pensar assim, ó, o chocolate foi dividido aqui, ó, em 4 partes. E eu vou pintar de azul a parte que... Azul, né? A parte que o Carlos comeu. O Carlos comeu uma parte das 4, então ele comeu 1/4. Tá? Não podemos esquecer que 3 partes não foram comidas por Carlos, que é essas que estão em branco. O que poderíamos indicar como 3/4. Então essa parte de branco aqui, ó, essas 3 partes em branco, eu vou chamar de 3/4, que não foram comidas. Se juntarmos a parte que o Carlos comeu mais a parte que ele não comeu, olha quanto teremos. Ó, 1/4 mais 3/4. Para você somar frações, quando o número de baixo é igual, o denominador são iguais, você repete ele, no caso repete o 4, e soma 1 mais 3, 4. 4/4. 4 dividido por 4 é 1. Por isso que quando a gente tem frações assim, ó, 5/5 vai ser 1. 6/6 vai ser 1. Porque a gente divide o número de cima pelo de baixo. Tá? Então, sempre que você... Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu vou somar 2/5 mais 3/5. Como os números de baixo são iguais, eu vou repetir e vou somar os de cima. 2 mais 3, 5. Então, eu fiquei com 5/5. Tá bom? Então, olha lá. Se Carlos comeu essa quantia em momentos separados, podemos interpretar que o chocolate foi dividido em mais que 4 partes iguais, mas que mais que de cada 4, Carlos comeu uma. Então, olha só, vou ler de novo, hein? Ó. Se Carlos comeu essa quantia em momentos separados, podemos interpretar que o chocolate foi dividido em mais que 4 partes, mas que de cada 4, Carlos comeu uma. Então, como exemplo, o chocolate pode ter se dividido em 20 partes iguais, o que nos permite fazer 5 agrupamentos de 4 partes, já que 20 dividido por 4 é 5. E Carlos comeu um pedaço de cada agrupamento, isso é, 5 pedaços dos 20. Então, imagina aqui, ó, que a barra de chocolate está aqui. Para te fazer mais certa. Tá aqui a barra de chocolate. E ele dividiu em 20 pedaços, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, peraí, 17 ficou muito estreito. 17, 18, 19, 20. Aí sobre esse pedaço aqui grande eu vou apagar, tá? Pronto. 20 pedaços. Aí ele pegou e dividiu. Ele ia comer aos poucos. Então ele dividiu por 4, tá? 1, 2, 3, 4. A cada 4 eu vou pintar de azul aqui, ó. Só para destacar 4 em 4. Agora o outro eu vou pintar de vermelho. Agora o outro eu vou pintar de verde. Agora o outro eu vou pintar de roxo. 1, 2, 3, 4. E o último eu vou pintar de salmão. Olha só. Então ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 4 barras de chocolate. Então azul, ele ficou com 5 barras aqui. Aqui também 5, aqui 5, aqui 5, aqui 5. Tá? Então, olha lá. Por isso que fala que 5 pedaços dos 20. Tá? Olha só.
Não, gente. Aliás, ele ficou com 5 pedaços no total. Tá? Ele ficou com, ó, 1 azul, 2 vermelho, 3, 4, 5. No total, 5 pedaços com 4 barras de chocolates cada um. Tá? Continuando, uma pesquisa realizada na minha escola nos mostrou que 3/5 dos seus alunos declararam se preocupar com julgamentos feitos pelos colegas. Então, no total de alunos, que foi dividido em 5 partes, vamos supor que tenha 100 pessoas lá na escola, uma exposição. E dividir isso aqui em 5 partes. 100 dividido por 5 dá 20. Cada parte tem 20. 3/5, ou seja, 3 partes de 20. Nesse exemplo, tá, que eu estou inventando. Que vai dar 60 alunos. Ou seja, dos 100 alunos no total, 60 alunos se preocupam com julgamentos feitos pelos colegas. Ah lá, então ele está pondo aqui várias maneiras de interpretar. Eu dei um exemplo aí, uma maneira. Então, a primeira, imaginarmos todos os alunos da escola organizados em 5 grupos de igual quantidade, onde em 3 deles encontra-se apenas alunos que se preocupam com o julgamento dos colegas e nos outros 2 apenas que não se preocupam. Então, olha só, é mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu dividi 100 por 5, ficou 3 partes de 20, que são 60 alunos, se preocupam. O restante, que são 40 alunos, não se preocupam. Olha só. A fração 2/5, estou aqui, tá? Ó, vou acompanhar aqui. A fração 2/5 representa os alunos que não se preocupam. E, olha só a continha, ó. 3/5 mais 2/5 vai dar 5/5, que na realidade representa 1. Já que se juntarmos os alunos da escola que se preocupam com o julgamento dos colegas com os que não se preocupam, obtém-se todos os alunos da escola. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, se 60 alunos se preocupam e 40 não, o total não é 100, gente? É isso que ele está querendo dizer. Só que aqui está representado na forma de fração. 3/5 se preocupam, 2/5 não se preocupam. Deixa eu apagar aqui, ó. Ó, 3/5 se preocupam. E 2/5 não se preocupam. Não preocupam. A soma dos que se preocupam com não se preocupam é 3/5 mais 2/5. Lembra que eu acabei de explicar? Quando é igual embaixo, o denominador, repete o denominador, que é o 5, e soma os números de cima. 3 mais 2, 5. 5/5, que na realidade representa o total, que é 1. Tá? Sempre que dá 1, quer dizer que é o todo. Então, olha lá o que está falando. Ó. Esse resultado 1 também pode ser visto como grupo inteiro de 5 alunos no caso da segunda interpretação. Tá bom? Vamos para outro aqui. Ó, em 2019, aproximadamente 1/500 avos da floresta amazônica foi desmatada. Nesse caso, a floresta não foi dividida em 500 pedaços iguais. Não foi. De mesmo formato, como se pode fazer com o chocolate. Tá? O desmatamento ocorreu em partes separadas, que unidas formam a área desmatada. Foram desmatando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não foi assim certinho geometricamente. Tá? Vamos supor, ó, vou desenhar para vocês. A floresta não é um retângulo, que aí eles foram desmatando certinho. Ah, deixa eu dividir, vou desmatar isso aqui. Tá? Divide a floresta. Não foi assim que ocorreu. Floresta, ela corre, a floresta é uma área assim. Aí eles desmatam um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui no meio. Que juntando, eles acabam tendo essa informação. Tá? Então, olha lá. A área total da Amazônia equivale a 500 vezes essa área desmatada em 2019. Podemos também concluir que a área da floresta não desmatada em 2019 equivale a 499 vezes a área desmatada nesse ano.
podendo ser representado pela fração 499 sobre 500. Como a área desmatada mais a área não, ó, então a área desmatada mais a área não desmatada resulta no total da floresta. Então olha lá, vamos somar 1.500 avos mais 499 500 avos. Quando o número de baixo é igual, a gente repete. Soma 1 mais 499 é igual a 500. Então 500 partes iguais, né? 500 de 500 é igual a 1. Também podemos interpretar que a cada 500 partes iguais da floresta, uma foi desmatada. Então, olha só, vou ler de novo. Ó. Também podemos interpretar que a cada 500 partes iguais, ou seja, áreas equivalentes da floresta, uma foi desmatada. Então, se eu dividisse a floresta em 500 partes, e eu teria 500 partes iguais, nessa informação que a gente tem, uma dessas partes foi desmatada. Das 500, no total das 500, tá? Então vamos lá, vamos ver se a gente entendeu? Vamos resolver o exercício? Interprete de duas maneiras diferentes cada situação abaixo, como discutido nos exemplos acima. No bazar da escola, vendemos 5/8 da torta que fiz. Então olha só, a torta foi dividida em 8 partes. Então 5/8 foram vendidas. Enquanto o restante, que é 3/8, não foram vendidas. Tá? Então, a soma de 5/8 mais 3/8, eu vou ter 8/8, que é igual a 1, que é o todo da torta. Tá? Então, isso aí que ele quer, que a gente interprete dessa maneira. A gente destaca a parte que foi vendida e a que não foi vendida. E prove aí que a soma da parte não vendida mais a vendida é igual ao todo, que é igual à torta toda. Vamos para a próxima? 6/7 dos meus colegas declararam ser felizes. Então vamos lá. 6/7 são felizes. Enquanto que 1/7, né? Porque, gente, 6/7 para 7/7 falta 1. Então 1/7 não são felizes. A soma, então, de 6/7 mais 1/7 é igual a 7/7. Repete o de baixo, porque são iguais, e soma os de cima. Então, 7/7, aliás, é igual a 1, que é o todo. Tá bom? Letra C. Numa rápida pesquisa feita pela minha turma no bairro onde moramos, 7/10 das pessoas entrevistadas declararam que não são influenciadas por outras pessoas. Então vamos lá. 7/10 não são influenciadas. Quanto falta para 10, gente? 7 para 10 faltam 3, não é? Então 3/10 são influenciadas. Tá? Vamos somar? 7/10 mais 3/10. Repete o número de baixo, que são iguais, né, os denominadores, e soma 7 mais 3, 10. Então aí eu tenho todo das pessoas, tá? Que foram pesquisadas. Letra D. A bacia de Campos, localizada na região que se estende por todo o litoral do Espírito Santo até o norte do Rio de Janeiro, é responsável por 4/5 da produção de petróleo do Brasil. Então, olha lá. 4/5 da produção de petróleo do Brasil. Vamos colocar, então, 4/5 de todo o petróleo do Brasil. Então, olha só. Não ficou bem representado, gente.
Não é melhor colocar esse não, melhor colocar assim, ó. Vamos colocar isso aqui, ó. Do litoral do Espírito Santo até o norte do Rio de Janeiro. Então, de onde vem o petróleo? 4/5 vem do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Desses dois estados, tá? 4/5 do petróleo. O restante, 4 para 5 falta 1, né? Então, 1/5, você coloca assim, o restante do Brasil. Então, olha só, o total aí é 4/5 mais 1/5, que é igual a... Como o número de baixo é igual, repete o 5, soma os de cima. 5/5, que é 1. Pronto, tá aí a interpretação, tá? Então, aqui terminou a atividade 1. Olha só, vamos ver alguns exemplos, ó, de como faz a leitura de frações. Então, ó, 1/2 ou metade, ó, vou grifando, tá? 2/3, 3/5, 9/7, 7/9, 2/11, 8/25, 32 centésimos, 7/2, 1/4, 2/6, 5/8, 3/10, 10/12, 23/50 e 318 milésimos. Percebeu que quando uma fração tem denominador maior que 10 e diferente de 100, 1000, 10.000 e assim por diante, fazemos a leitura normal do numerador seguido da leitura normal do denominador com o acréscimo da palavra avos. Então é assim que ele quer dizer, gente. Se eu escrevo assim, ó, 2/15, eu falo assim, ó, 2/15 avos, que eu falo, tá? Agora, quando for o denominador 10, aí eu falo 2/10. Quando for o denominador 100, 2/100. Quando for o denominador 1000, 2/1000. E assim por diante, tá? Olha lá. Reescreva as frações com as... Aliás, reescreva as frases com as frações por extenso. Então, vamos lá. Ó, vou colocar aqui. 2/7 dos meus amigos utilizam bicicleta para se locomover. Então, vamos lá. 2/7 dos meus amigos utilizam... Opa. Bicicleta para se locomoverem, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Entenderam o que é para fazer então, gente? É para escrever, então, trocar a fração que está escrito com números, né, com algarismos, por palavras. Então, vamos lá. Letra B. Reservo, em média, 3/16 avos do tempo que fico acordado para fazer o que gosto, tá? Próxima página. Minha irmã passou metade, né, do dia chorando. Então, vamos lá. Minha irmã passou metade do dia chorando, tá? Devido ao bullying que sofreu de um colega de classe. Vocês vão completar a frase toda.
Depois, levei 3/4 da minha vida. Então, ó, levei 3/4 da minha vida para me aceitar como sou. Pronto, passei para a forma escrita. Então, para responder essa questão, letra A, é uma questão pessoal, tá? Então, vamos supor aí que você estude 4 horas por dia, tá? Então, como você vai representar essa fração? Você vai representar aí 4 no total de 24 horas do dia. Então, 24 avos, tá? Se você estuda 5 horas por dia, você vai representar 5, 24 avos. Ah, se você estudar 1 hora por dia, você vai pôr 1 sobre 24 horas. E assim por diante. Letra B. A fração da sua família que está estudando no ensino fundamental, médio ou superior. Então, gente, outra resposta pessoal. Vamos supor que a minha família tenha 6 pessoas. E 3 delas estudam. Então, como eu represento? 3/6. Se a minha família tiver 4 pessoas e uma estuda, então eu vou pôr 1/4. Tá? Então é só pôr o número de pessoas que estudam em cima e o número de pessoas da família embaixo. Gente, quem são as pessoas da família? As pessoas que moram com a gente, tá? Nossos pais, às vezes uma avó mora junto, tá? Vai depender, tá? São as pessoas que moram com a gente. A fração do tempo da última semana, 7 dias que você se sentiu feliz. Então vamos supor, eu me senti feliz todos os dias na semana. Então eu vou pôr 7/7. Né? Totalmente feliz. Agora vamos supor que você teve uns 2 dias que você ficou triste. Então dos 7 dias, 2 você ficou triste. Então se sentir feliz em 5/7 dos dias. Tá? 2/7 você ficou triste. E feliz nos outros dias. Tá? Facinho, né, gente? Vamos pro próximo? Então é tudo pessoal essas perguntas aqui. Eu dei exemplos, tá? Do que poderiam ser respostas corretas. Acabou, gente. É isso aí. Nossa atividade acaba aqui. Tá bom? Gente, espero que tenham gostado, aprendido, tá bom? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal do Professor Cássio. Tá bom, galera? Até mais, hein? Valeu!